Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Na Europa, o jogador campeão da América em 2019 é monitorado pelo Flamengo. Trata-se de Reinier, que foi vendido ao Real Madrid logo após ser campeão da Libertadores da América e do Brasileirão 2019. Depois de vendas como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, Reinier foi mais uma joia do Flamengo a ser vendida para a Europa. Reinier foi contratado pelo Real Madrid por cerca de 136 milhões de reais em janeiro de 2020. Segundo o jornal O Dia, o rubro-negro teria interesse em um retorno do meia. Reinier foi emprestado para o Borussia Dortmund em agosto de 2020 e seu empréstimo está perto do fim. Então ele volta ao Real Madrid no fim da temporada europeia em junho. O clube espanhol entende que Reinier deve ser emprestado novamente para ganhar rodagem. A vontade dos merengues é emprestar Reinier a outro clube da La Liga. Isso se não agradar na pré-temporada, né? Então, segundo o jornal Marca da Espanha, Reinier deve fazer a pré-temporada com o Real Madrid e será emprestado após uma avaliação da comissão técnica, caso a equipe entenda que o jogador não deve ser aproveitado na temporada. Com base nisso, a informação que o jornal brasileiro citado traz é que o Flamengo teria interesse em repatriar o garoto do Ninho, campeão da Libertadores, por empréstimo junto ao Real Madrid. Então o Flamengo observa a situação de longe, mas um retorno de Reinier ao Rio de Janeiro é improvável nesse momento. Aos 20 anos, com a vontade dos espanhóis em emprestá-lo a outro time da La Liga, assim como foi feito com Cubo, que está emprestado ao Mallorca, uma volta ao Brasil é quase que improvável. A ideia do Real Madrid é, sim, fazer com que o jogador se adapte ao país mais rapidamente, jogando no nível que é preciso jogar para disputar os campeonatos da Espanha. Reinier, inclusive, já possui alguns clubes interessados. A imprensa espanhola noticiou que Valência e Real Betis seriam os interessados e o Real Madrid cederia Reinier sem opção de compra apenas para adquirir rodagem no campeonato espanhol. Outra notícia, partida entre Flamengo e Botafogo pode ser realizada fora do Rio de Janeiro. Entendendo sobre esse assunto, em meio à maratona de jogos, o Flamengo pode chegar a quase um mês sem jogar no Rio de Janeiro. Segundo a repórter Isabelle Costa, do S1 Live, o jogo entre Flamengo e Botafogo, marcado para o dia 8 de maio, poderá ser realizado em Brasília. E a possível mudança de local da partida ocorre em razão do Maracanã precisar ficar 10 dias sem receber jogos para a plantação da grama de inverno. Então o clássico contra o Botafogo é válido pela quinta rodada do Brasileirão e estaria marcado para acontecer no Maracanã às 11 horas da manhã, no dia 8 de maio. Caso a transferência de cidade se concretize, o Flamengo vai ficar 4 semanas sem atuar no Rio de Janeiro. A última partida do clube carioca em sua cidade foi contra o Palmeiras na última quarta-feira e poderá voltar apenas no dia 17 de maio contra a Universidade Católica do Chile, pela Libertadores. E a sequência de jogos fora de casa é um fator que joga contra a transferência e o Flamengo leva isso em consideração, internamente na condução da decisão. A partida contra o Botafogo seria a única partida no Rio de Janeiro em meio a 5 jogos fora de casa, podendo chegar a 6 jogos seguidos longe de sua torcida. Então, conferindo aí, os jogos do Flamengo. O Flamengo sai dia 28 de abril contra a Universidade Católica, no Chile. E depois, dia 1º de maio, vai jogar contra o Altos, no estádio Albertão, em Teresina. Daí, no dia 4 de maio, enfrenta o Talleres, no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina. E no dia 8 de maio, então o local está a definir. Talvez seja Brasília, E no dia 15 de maio, joga contra o Ceará. Então o local ainda está a definir. E no dia 17 de maio, o Flamengo volta ao Maracanã contra a Universidade Católica, Outra notícia, o Flamengo passa em branco nos últimos 2 jogos. E liga um sinal de alerta no clube, O Flamengo que vinha numa boa evolução. E a equipe carioca passou em branco contra Palmeiras e Atlético Paranaense. Foi a primeira vez que isso aconteceu com o Flamengo em 2022. A última vez que tinha acontecido foi no final do Brasileiro de 2021, nas derrotas para Santos e Atlético Goianiense. O trio ofensivo de Paulo Souza foi diferente em ambas as partidas.
Contra o Palmeiras, os utilizados foram Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Contra o Furacão, os usados foram Lázaro e Pedro, ao lado do uruguaio, né? Então, até o momento, é a pior média ofensiva do Flamengo. São 41 gols em 22 partidas até agora, média estimada de 1,86 gols. A última vez que esteve tão baixa foi em 2018, quando conseguiu uma média de 1,40 gols por jogo, né? Marcou 94 em 67 partidas aí, né? Então o Jorge Jesus receberá nova proposta do Fenerbahçe, diz portal turco. Então, galera, desempregado desde que deixou o Benfica em dezembro do ano passado, o Jorge Jesus começou a avaliar o futuro com a sua comissão técnica. O treinador português chegou a receber proposta de clubes brasileiros, mas parece estar focado na Europa. O ex-técnico do Flamengo agora está em plena negociação com o Fenerbahçe da Turquia. Segundo o presidente do clube turco, inclusive, já está com viagem marcada para Portugal com o intuito de firmar o vínculo. Apesar de ter encaminhado a contratação de Jorge Jesus, a diretoria do Fenerbahçe analisa um plano B, caso o acordo não se concretize. Nele, o nome de Joaquim Lon é o mais cotado para assumir o comando da equipe, que não possui um treinador fixo desde a demissão de Vitor Pereira, que hoje está no Corinthians. O treinador alemão teve uma longa e vitoriosa passagem pela seleção de seu país natal, conquistando inclusive a Copa do Mundo em 2014. As informações são do portal turco, Fanatic. Então, caso firme um acordo com o Fenerbahçe, Jorge Jesus deve disputar a Champions League na próxima temporada do futebol europeu. No momento, a equipe ocupa a segunda posição do campeonato turco, com 65 pontos. Contudo, a expectativa de fechar o ano com o título é quase nula, visto que o líder Trabzonspor está com 11 de vantagem e faltam apenas 4 partidas a serem disputadas, né? Então vale destacar que, antes de ficar desempregado, Jorge Jesus negociou um possível retorno ao Flamengo após a saída de Renato Gaúcho do clube da Gávea. Marcos Braz e Bruno Spindel foram à Europa em busca de um substituto e tiveram JJ como principal alvo. No entanto, a demora da decisão por parte do Benfica afastou os dirigentes do Mengão, que voltaram do velho continente com Paulo Sousa de contrato assinado. O míster ainda chegou a ser sondado pelo Atlético Mineiro, mas as conversas não avançaram. Outra notícia do Flamengo: emprestado pelo Flamengo, o lateral esquerdo Ramon celebra a titularidade no Bragantino. Então, no último sábado, dia 23, o Red Bull Bragantino e São Paulo empataram por 1-1 em Bragança Paulista. O duelo era válido pela terceira rodada do Brasileirão e, com isso, o resultado, ambas as equipes se mantiveram na parte de cima da tabela. Além disso, a partida também foi nova oportunidade para o lateral Ramon, emprestado pelo Flamengo à equipe de Maurício Barbieri. O garoto do Ninho foi titular pela segunda vez pelo Massa Bruta e celebrou a chance nas redes sociais. O Ramon utilizou o Twitter para publicar algumas imagens do duelo contra o São Paulo. Além disso, escreveu uma mensagem motivacional nas redes sociais, né? Então ele falou: a melhor resposta vem de Deus. Seguimos trabalhando. Vamos, né? Então, como falado, né, esse foi o segundo jogo que o Ramon atuou como titular com a camisa da equipe de Bragança Paulista. Antes, o lateral já havia sido escolhido por Barbieri em outro empate, dessa vez contra o Juventude, pelo mesmo Campeonato Brasileiro. E o garoto do Ninho também esteve em campo diante do Vélez Sarsfield pela Libertadores, mas entrou no segundo tempo, né? O Ramon foi emprestado pelo Flamengo ao Red Bull Bragantino em março deste ano. Sem valor de opções de compra estipulado, o lateral não vinha recebendo oportunidades com Paulo Sousa e a diretoria rubro-negra optou pela negociação com o intuito de dar rodagem à jovem promessa do Flamengo, né? Então, a transação, no entanto, não agradou boa parte da torcida do Mengão, já que o Flamengo está com dificuldades lá no lado esquerdo, né? Às vezes improvisa até lá o Léo Pereira, né, que é zagueiro. Então vai entender, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!